Esse é o Tata 2. É da sala? É sim, é Tailuan. Ah, tá. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Hoje são 17 de maio, oitavo ano A e B. Vamos lá, terminar o assunto que nós começamos semana passada. Mais, e mais modesto, né, Tailuan? Pois é. Vamos lá, isso aqui você já conhece, quando aparecer me diga, né? Esqueci. Apareceu. Apareceu, né? Pronto. Bom, vocês já devem estar carecas de saber de reconhecer este mapa, né? O mapa aí da América do Sul. E do lado esquerdo é o mapa com as bandeiras, né? O mapa da bandeira de cada país aí está preenchendo o seu território. E na direita é o mesmo mapa, só que com o nome das cidades. Isso que nós estamos vendo aqui é o que nós chamamos de América Latina. São os países que falam espanhol, e falam espanhol porque foram colonizados pela Espanha. E o único que não está aqui, que não foi colonizado, os únicos, né, é o Brasil, né, que fala português. E a E em Guiana cima do Francesa? Brasil tem a Guiana Francesa, que fala Francês. francês. Ok? Bom, vamos só terminar esse assunto hoje. Nós falamos como eles chegaram aqui e tal, como que começou os processos de independência, né? A elite local, ela tinha uma necessidade de ter liberdade política e uma necessidade de ter uma liberdade econômica, tá? Então, ela queria ditar os rumos do seu próprio país, né? Nós vimos que esses países, eles saíram de colônia e já se tornaram direto república. Não foi isso? Diferente do Brasil, que saiu de colônia para império e só depois virou república. A nossa história, nossa trajetória até chegar em república, ela foi um pouco mais longa do que a dos países latinos, ok? Só para relembrar, chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e africanos são os grupos sociais que viviam nas colônias hispano-americanas. Chapetones, eles nasceram na Espanha e vieram para as colônias, né, espanholas na América. Os crioulos nasceram na América, mas são filhos dos espanhóis. Os mestiços já são filhos de espanhóis com indígenas. E aí, lá na base da pirâmide social, você vai ter os africanos e os indígenas que serão escravizados, né? Essa é mais ou menos a base da sociedade colonial espanhola. Falamos da independência do México, né? Que diferente do Brasil, que foi feita pelas elites, foi uma independência que foi feita a partir das camadas mais populares da população, tá? Ela começou a ser feita pelas camadas populares. Depois, quando as elites começaram a entender, perceber que não tinha, era um processo sem volta, elas tomaram a frente disso, para quê? Para garantir os seus próprios privilégios, ok? Então, a independência do México, ela vai começar em 1810, a partir de influências do iluminismo, tá? Mas ela começa com a participação de camponeses e grupos mais humildes da população, mas ela termina sendo negociada por membros da elite, ok? Os membros da elite entram na jogada quando percebem que é um caminho sem volta e é melhor fazer o processo de independência e garantir os seus direitos, do que deixar para que isso seja feito pelas camadas mais pobres e aí eles perderem os seus privilégios. Direitos não, perdão, privilégios. Aqui são os atuais países, né, e as suas capitais. Nós falamos sobre isso, fizemos exercício e tal. Alguns países se tornaram independentes aí na América Central.
Na América Central, vocês sabem, né? É entre a América do Norte e a América do Sul, ok? E aí você vai ter vários países lá que hoje são independentes, tá? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Haiti, República Dominicana, Cuba, Jamaica, tá? É América Central, ok? Ah, falamos de Cuba, falamos de Porto Rico. José Martí é o Esse herói. bigode parece daquele cara do exército não é exército, daquele cara que é alemão que massacrou os judeus. Esse bigode Hitler? dele. É, Hitler. Não, é um pouco diferente. O Hitler só tem essa parte do meio aqui. É isso. Ele corta, né? O O do lado. bigode dele é tipo um meio círculo. O bigode dele. O José Martí, ele é um herói da independência cubana, tá? Nós falamos sobre isso também. O processo de independência cubano, ele vai ter a participação dos Estados Unidos, não porque os Estados Unidos era bom e gostava que os países fossem independentes, não, porque os Estados Unidos tinham interesse comercial na região, ok? E, de fato, depois que o país, depois que Cuba se tornou independente dos espanhóis, os americanos passaram a intervir mais fortemente lá na ilha cubana, ok? Inclusive, quando houve a Revolução Cubana, quem estava no poder era um ditador chamado Fulgêncio Batista, que era financiado aí pelos Estados Unidos, certo? Então, não foi de graça. Os Estados Unidos não ajudaram Cuba só porque eles são bonzinhos, não, porque não tem ninguém bonzinho nessa história, tá, pessoal? Eles ajudaram mesmo porque tinha interesse comercial ali na região. Vamos lá. A América do Sul. Tá. É só questão de como estava o Estado espanhol, né? A Espanha no final do século XVIII, tá? Economia atrasada, reis incompetentes, inaptos e guerras com a Inglaterra. Isso vai refletir nas colônias? Vai. Reforço no sistema colonial, vão tentar reforçar o sistema colonial, até para conseguir mais dinheiro, já que estavam com uma economia bastante defasada. Esfacelamento do comércio com as colônias. As colônias já não querem mais esse controle excessivo da metrópole, tá? As colônias querem agora uma independência com relação à metrópole, tá certo? Que mais? Ataques indígenas nas colônias, também era algo já constante. Na América do Sul, nós vimos que o José de San Martín vai ser um dos grandes líderes, tá? Da independência ali da Argentina, do Chile também, do Peru. Nós vimos que, às vezes, um único líder, ele acaba ajudando no processo de independência de vários países. Ok? Christian chegou. Vamos lá. No norte da América do Sul, a guerra pela independência vai ser conduzida já pelo Simão Bolívar. Então, no sul da América do Sul é o José de San Martín, no norte da América do Sul vai ser o Simão Bolívar, que vai proclamar a independência aí da Gran Colômbia, ok? Que é o Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela, certo? Vamos ver o que mais. Nós vimos o Uruguai, já tem outro grande herói, né? Que é o Gervásio Artigas, José Gervásio Artigas, é o herói da independência uruguaia. O Uruguai, para quem não lembra, é aquele país que fica logo abaixo do Brasil, aqui, ó, faz fronteira com o Rio Grande do Sul e com a Argentina. Tá certo? Cadê? Tá aqui o Uruguai, logo depois tinha um mapa. Que, inclusive, o Uruguai já foi território brasileiro, tá? Por um curto período de tempo, mas ele era a província da Cisplatina. Então, se o Brasil tivesse mantido esse território, o Rio Grande do Sul não seria o último estado, né, para o sul. Seria aí a
Cisplatina. E aí o território da região sul não seria só os 3 estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Teria também a Cisplatina. Inclusive, esse mapa é um mapa mais antigo. Ó. Vocês veem que nem existia o Panamá ainda era tudo estado de São Paulo. Bom, aí nós paramos aqui, tá? Para falar um pouco sobre essa questão da independência espanhola. Vocês sabem, vocês percebem pelo mapa que o território espanhol ele acabou sendo dividido em vários territórios, vários países diferentes, né? No caso brasileiro, não. O Brasil ficou com um único território bem grande. Não foi assim? Dá para perceber isso no mapa, pessoal? Yes or no? Yes. Yes, muito bem. Vamos só... Olha só mostrar aqui no mapa. Olha o tamanho do Brasil, pessoal. Enorme. Tá? Enorme. E aí, olha o tamanho dos países latinos. São bem menores que o Brasil, como um todo, tá? Pois é. Isso tem a ver com o processo de colonização, tá? A colônia, o Portugal, eles mantinham uma centralização muito grande, tá? Sobre o Brasil, sobre o controle disso, e Espanha não. A Espanha criou vários vice-reinos para ficar mais fácil a administração. E acabou que esses vice-reinos se tornaram depois países diferentes, que falam a mesma língua, tiveram o mesmo colonizador, mas são países diferentes. Olha, a luta pela emancipação política, ou seja, pela liberdade política entre as colônias hispano-americanas, ela colocou em cena muitos projetos para o futuro. Alguns queriam dividir a América Espanhola, o que daria origem a diversas unidades livres e autônomas, ou seja, diversos países, e outros queriam construir uma confederação americana. Essa confederação americana, na verdade, faria com que... Cadê o mapa? Essa confederação, ela faria com que esses países fossem todos um só. Então, é como se a América do Sul tivesse apenas o Brasil e um outro país aqui que seria dessa confederação. Seriam só 2 países. Se tivesse dado certo esse projeto de união. Hoje nós vemos pelo mapa que não deu muito certo, né? O peruano Pablo Lavide, que é esse rapazinho aí na imagem, ele foi um dos primeiros a pensar sobre a integração latino-americana, influenciado pelo iluminismo também, tá? Ele vai chegar a organizar em 1795, finalzinho do século XVIII, uma sociedade secreta que tinha o objetivo de incentivar a independência das colônias hispano-americanas. Bom, Confederação de Simão Bolívar, para o Lavide, sobre a União Americana ficava restrita às sociedades da América do Sul. Ele não queria contato, ou não queria união, pelo menos, com o pessoal da América do Norte, ou da América Central também. Simão Bolívar, em um dos seus mais famosos documentos, a Carta da Jamaica, defende a União Americana sem nunca propor, porém, a unidade completa. Pessoal, só para ver se vocês estão lembrados, sabe onde é que fica a Jamaica? Alguém sabe onde fica a Jamaica? América Central? América Central, alguém tem outra resposta? Na Ásia ou na Europa, sei lá. Ásia ou Europa? Ok. Olha o mapa aqui, pessoal. Estão vendo esse pontinho amarelo aqui, ó? Ih, tô vendo. Jamaica. Aqui eu coloquei América Latina, mas é América Central. Aí acertei. E faz parte, né? Da América. A América Central faz parte da América Latina. Mas a Jamaica, alguns acham realmente que é na Ásia, que é na África. Não, a Jamaica ela fica aqui na América Central, no Mar do Caribe, que é uma região, inclusive, turisticamente muito forte, tá? Tem belas praias e tal. Então, a Jamaica fica aqui na América Central. Próximo a Cuba, próximo a Honduras, próximo do México também, certo? Não esqueçam disso.
Bom, a proposta... Cadê? A proposta mais ambiciosa do Simão Bolívar era a criação de uma confederação que seria capaz de integrar uma faixa de terra que ia da Guatemala até a Bolívia. Não incluía o México e também não incluía o Rio da Prata e o Brasil. Ok? Com o início do processo de independência das colônias hispano-americanas, vão surgir aí outros defensores da integração. Aí vem o Juan Martínez de Rosas, do Chile, com a autora da Declaração dos Direitos do Povo Chileno. Ele também vai defender essa América Unida. Vem também o José de San Martín, que nós já vimos, e o coronel Bernardo Monteagudo, que, por sua vez, acreditavam que a união entre as colônias, em um processo de emancipação, né, de independência, ele seria fundamental para que essas colônias conseguissem resistir às investidas espanholas. Coitado. Essas investidas seriam para evitar que essa região voltasse a ser colônia, ok? Então, alguns defendiam que fosse feita uma união, uma centralização em um único estado, né? Todo mundo seria um país só, e outros defendiam que houvesse essa união, mas preservando a independência e a liberdade política de cada região. Portanto, pessoal, é possível notar que as raízes históricas e geográficas comuns de várias jovens nações latino-americanas que se formavam após as independências, bem como a necessidade de defesa contra a antiga metrópole, foram aí fatores decisivos para a criação da ideia de uma América Unida. Então, existia esse temor, existia esse medo de que a Espanha contra-atacasse e tornasse de novo esses países recém-independentes em colônias novamente. Certo? Então, isso aí vai fortalecer essa ideia de união. Olha só, são 9 questõezinhas só esses de vocês. Coisa pouca, coisa rápida. Vocês fazem 9 questões. Imagina se fosse 20. voando. Lembrando que esse exercício é para escrever as perguntas e as respostas. Aí vai lá, as perguntas são vários e vários textos. Exatamente. É por isso que tem que escrever também, porque vocês já aprendem na pergunta. Não. Minha filha, tá pensando o pra quê? fazer. A gente pergunta. Não é possível. Tá pensando que ela se malha sabonete, é? Não, viu? Que isso? Vai vendo? Olha, eu vou... Pessoal, Oi? aí a gente pergunta o que essa pergunta tá fazendo aí para perguntar pro senhor.